Olá, boa tarde. Somos o grupo 4 e vamos apresentar aqui uma análise do livro Fábrica, Convento e Disciplina, de Domingos Giroletti. Vamos apresentar aqui a parte 1 e 2. Esse livro, ele aborda a formação do operariado industrial brasileiro no final do século XIX, com foco nas fábricas têxteis da região, centro e norte de Minas. Ele busca entender como a industrialização influenciou a organização do trabalho, a disciplina operária e o papel do trabalhador nacional na modernização do país. Então, o nosso objetivo é apresentar o contexto histórico, a estrutura das fábricas e a formação do operariado e os impactos da industrialização mineira no período. Falando aí brevemente do autor, Domingos Giroletti é um filósofo, cientista político e antropólogo. Ele é mestre em ciência política pela UFMG. Então, atualmente, ele leciona na Faculdade de Pedro Leopoldo e também ele apresenta o programa Interconexão Brasil no BH News TV. Sobre o contexto histórico, a gente pode dividir em dois cenários, o cenário nacional e o cenário internacional. Na segunda metade do século XIX, o Brasil ele passava por importantes transformações políticas e econômicas. Ele estava sob o segundo reinado liderado por Dom I II, com esforços para consolidar a unidade nacional e fomentar, o progresso econômico. O trabalho escravo começava a ser substituído pelo trabalho livre e a industrialização dava os primeiros passos, com fábricas como Cedro e Cachoeira, representando essa transição. Além disso, a construção de ferrovias se acelerava, o que conectava regiões produtoras ao litoral e facilitava o transporte de matérias-primas e produtos industrializados. Isso foi crucial para o desenvolvimento das indústrias. Já no cenário internacional, nesse mesmo período, o mundo vivia a segunda revolução industrial, marcada por avanços em eletricidade, aço e petróleo. Esses avanços influenciaram diretamente o Brasil, especialmente com a importação de máquinas modernas e técnicas de produção. Na Europa, por exemplo, o período foi marcado por unificações nacionais importantes, como a da Itália, em 1861, e a da Alemanha, em 1871. A consolidação desses países como Estado-nação alterou o equilíbrio político no continente. Outro fator extremamente importante, que até hoje, é o movimento trabalhista. Com o avanço da industrialização, os movimentos de operários e sindicatos começaram a se formar, especialmente na Europa e nos Estados Unidos, reivindicando melhores condições de trabalho e direitos sociais. Então, a gente encontra uma conexão entre esses dois cenários. A industrialização brasileira ela foi diretamente influenciada por esses avanços internacionais, mas enfrentou desafios locais, como a falta de técnicos qualificados e a necessidade de adaptação ao trabalho industrial. Introduzindo aí, o slide vai abordar a formação do operariado industrial brasileiro no século XIX, com foco nas fábricas de fiação e tecelagem em Minas Gerais. O objetivo é reconstruir essa formação, destacando o papel central dos trabalhadores nacionais na industrialização e urbanização pós-abolição da escravidão. No sul, houve influência de imigrantes, enquanto no centro e norte predominou o trabalho local, adaptado à indústria. O setor têxtil foi moderno e relevante até 1920, essencial para a modernização capitalista. Houve aí também alguns ajustes produtivos e comerciais. No primeiro capítulo do livro aí, o autor trouxe para a gente como era a indústria têxtil mineira. E aí ele mostrou para a gente como foi as primeiras fábricas que foram implantadas nesse setor. Também trouxe para a gente como era a organização do processo produtivo, que tinha as seções e o maquinário, a energia, os produtos fabricados e como era a hierarquia dentro da fábrica. Falando aí, sobre a origem das fábricas nesse setor, a cana-do-reino, fundada em 1848 pelos ingleses, foi pioneira. Porém, ela enfrentou várias dificuldades financeiras e tecnológicas e foi liquidada. Então, de fato, a primeira
fábrica têxtil de destaque foi a Cedro, que ela foi fundada em 1872 pelos irmãos Mascarenhas e ela representou o marco da industrialização mineira e se destacou pela modernização do setor. Logo após, em 1873, foi fundada a Cachoeira, que junto com Cedro formou 9 anos depois, em 1882, a Companhia de Fiação e Tecidos Cedro e Cachoeira, CCC. Então, ela consolidou o setor têxtil aqui em Minas. Essa fusão ela foi motivada pela necessidade de enfrentar a crescente concorrência e otimizar recursos. A CCC ela expandiu com a aquisição da fábrica São Vicente em 1891, mesmo apresentando problemas como falta de água e a necessidade de modernização do maquinário. A gente pode concluir aí que essa indústria têxtil ela teve grande prosperidade aqui para Minas Gerais. Ela cresceu significativamente, ela empregou grande parte da mão de obra fabril e contribuiu para a economia do estado. Em 1907, por exemplo, já haviam 36 fábricas de tecido em funcionamento e empregava 50% da mão de obra fabril, que representava 62% do capital investido no setor industrial do estado. Agora falando um pouquinho sobre a organização do processo produtivo, ou melhor, a organização fabril, a gente vê que antes o processo ele era controlado exclusivamente pelo artesão, cujo produto dependia 100% do próprio trabalhador. Dependia também das suas habilidades no manejo dos instrumentos de trabalho. Já na indústria moderna, a produção ela era realizada pela máquina, que compreende o motor, a transmissão e a máquina-ferramenta. Essas fábricas elas foram marcadas principalmente pelas características como o maquinismo, a divisão do trabalho e a energia utilizada. Além disso, também tinha um sistema de transmissão que compunha os tipos de produto e a estruturação do modelo que os movimentavam. Essas fábricas, elas tinham setores bem definidos, como fiação, urdume, tecelagem, tinturaria, preparação. Cada etapa do processo produtivo era meticulosamente planejada para garantir eficiência. Inicialmente, a energia hidráulica era utilizada e, com o tempo, turbinas e energias elétricas foram implementadas, aumentando a produtividade e reduzindo o custo. Nesse slide aí, a gente pode observar como eram divididas as seções, dentro da organização aí do processo produtivo. A gente tinha a fiação, que era a matéria-prima do algodão e era a entrega do fio. E nessa etapa, ela era exclusivamente por homens na preparação, que era o trabalho mais pesado, e as mulheres e crianças na fiação. O urdume consistia na preparação dos fios para os teares, criando base para a tecelagem. Na tecelagem, já era a formação dos tecidos nos teares mecânicos, ou seja, a mão de obra ela era majoritariamente feminina. Ocorreu algumas mudanças aí em 1887, operárias mais experientes operavam nos 2 teares. A gente tinha também a tinturaria, que era o tingimento e acabamento dos tecidos. Essa seção ela era presente somente em algumas fábricas. No Cedro, ela era desde o início. A gente tinha uma estrutura aí do tintureiro-chefe, o subchefe e auxiliares, que geralmente eram os jovens que ficavam com trabalho pesado. E a gente, por último, tinha a seção de preparação. Nessa seção, tinha um controle de qualidade do fio, do tecido e o acabamento. O pano ele era examinado em uma sala ampla e bem iluminada, por uma dupla de revisitadeiras. Depois de conferido, o tecido ele era dobrado, enfardado e ia para o depósito para ser comercializado. Se tratando, do maquinário desse setor de produção, a gente tinha máquinas utilizadas nas seções principais, que era na fiação, na tecelagem e na tinturaria. Essas máquinas, elas tinham origem da Europa, então garantia muita produtividade, já que a Europa já estava num nível bem mais alto de modernização. O porém é que essas máquinas elas tinham necessidade de manutenção especializada e também era necessário aumentar a eficiência no fluxo produtivo. No início, para utilizar essas máquinas, as fábricas mineiras no século XIV utilizavam energia hidráulica. A Cedro, por exemplo, foi inicialmente acionada por uma roda d'água fabricada na região. Posteriormente, a gente teve a energia elétrica na década de 1890,
quando ocorreu a modernização das fábricas, aumentaram a eficiência, né, e reduzimos os custos de montagem e infraestrutura, além de proporcionar maior segurança para os operadores. Os primeiros produtos que eram fabricados por essas máquinas eram tecidos grossos, como sacos e roupas para escravo. Posteriormente, a produção evoluiu para tecidos mais finos, atendendo à demanda por produtos de maior qualidade. Bernardo Mascarenhas, né, um dos irmãos, ele conseguiu adquirir máquinas modernas, o que possibilitou a produção desses tecidos mais finos, né? As fábricas como São Vicente e São Sebastião seguiram o mesmo padrão, baseando no modelo de fazendas finas, ou seja, fazendas americanas. Mas, além disso, apesar dos avanços, ainda havia uma limitada variedade de produtos. Agora, a gente falando um pouquinho sobre a hierarquia, né, na fábrica, havia uma clara hierarquia fabril. No topo estavam os proprietários. A maioria deles, geralmente, eram da elite agrária. Depois, a gente tinha os gerentes e os mestres gerais. E na base estavam os operários, que realizavam tarefas repetitivas sob rígida supervisão. Na gerência, geralmente eles eram responsáveis pelo controle da produção e do estoque, da administração, a contabilidade e tudo mais, e até a manutenção da fábrica. Depois a gente tinha o comando, que era no processo produtivo. E nesse comando era dividido em dois subgrupos. O mestre geral, que tinha a função de fazer funcionar a produção, né, manter a boa ordem, fiscalizar e ter a obediência na execução de suas ordens. E depois a gente tinha o mestre de cada seção, que fica responsável pela execução da fase sob seu controle. Então, ele compartilhava o poder dele com o mestre geral, para punir os operários em caso de mau funcionamento do processo. Depois a gente tinha o mestre de operação. Ele era responsável pelo controle da quantidade e da qualidade da produção. Os resultados eles tinham que ser enviados para a gerência diariamente. Por fim, a gente tem os operários, na base da hierarquia, que estavam aí os trabalhadores, muitos deles mulheres, crianças, e realizavam tarefas repetitivas sob forte disciplina e opressão. Então, esses operários eles eram divididos em dois grupos, o corpo técnico e a massa operária. No capítulo 2 aí do livro, o autor vem trazendo aí agora a questão da formação técnica, né? Tinha a contratação dos oficiais e tinha um recrutamento do operário industrial. Esse recrutamento seguia 3 requisitos: modalidade, original social e critérios de seleção. E na formação técnica dos operários, a gente tinha os técnicos estrangeiros, os técnicos nacionais e a massa operária. O operariado ele era formado por trabalhadores locais, ex-escravos, órfãos e indivíduos marginalizados socialmente. No início, muitos eram artesãos ou trabalhadores rurais, que precisavam se adaptar às exigências do trabalho fabril. Então, assim, o recrutamento do operário industrial ele era feito da seguinte forma. Primeiro, a gente olhava a origem dos trabalhadores. A maioria dos operários era composta por indivíduos considerados desclassificados sociais, né, como dito anteriormente. Esses trabalhadores eles viviam em condições de precariedade e eram oriundos de famílias empobrecidas, sem recursos para sobreviver fora do contexto industrial. Depois a gente olhava a modalidade do recrutamento, né? As fábricas elas recrutavam operários de forma direta ou por intermédio de terceiros, como agentes locais ou parentes dos empresários. Inicialmente, o recrutamento ocorria em regiões próximas, mas com o crescimento das indústrias, expandiu para a área mais distante, né? E, por fim, a gente tinha aí um critério de seleção. A seleção dos operários seguiria regras definidas, utilizando cartas de recomendação que destacavam a qualidades como honestidade e disposição para o trabalho. E a contratação, muitas vezes, exigia o aval de indivíduos de confiança que atestavam a idoneidade do candidato, levando em consideração sua condição social como a pobreza extrema. E aí, a gente falando aí já do operariado, a gente tinha uma certa formação técnica e tinha uma certa estrutura. Como eu disse, o operariado ele foi dividido em 2 grupos principais. O corpo técnico, formado por contramestres, mestres e técnicos de fabricação. E a massa operária, que era composta por trabalhadores de menor qualificação, como fiandeiras e tecelãs.
O corpo técnico, ele representava cerca de 10% do operariado e tinha uma função estratégica na organização e supervisão da produção. Depois a gente tinha uma certa prioridade na formação. Por exemplo, a formação do corpo técnico, ela foi priorizada devido à sua importância na eficiência da produção. E a preparação da massa operária foi considerada menos problemática, pois esses trabalhadores, eles adquiriam conhecimentos básicos diretamente no ambiente fabril. Terceiro, a gente tinha um aprendizado e treinamento. O aprendizado da massa operária era mais rápido, sob a supervisão de trabalhadores mais experientes e qualificados. A análise, ela se destaca a necessidade de treinamentos distintos para cada grupo, reconhecendo as diferentes qualificações, funções e tempo de maturação profissional. Dentre desses técnicos, a gente tinha os técnicos estrangeiros e os técnicos nacionais. Falando dos técnicos estrangeiros, eles desempenharam um papel crucial no treinamento inicial. Mas, ao longo do tempo, os técnicos brasileiros começaram a assumir posições de liderança. Eles colaboraram muito na industrialização e modernização. Eles eram principalmente ingleses, alemães, franceses e italianos. Como eu disse, os técnicos nacionais, eles surgiram como uma situação de emergência e foi como uma resposta à dependência de técnicos estrangeiros durante o processo de industrialização do Brasil. Inicialmente, a escassez de formação técnica local, ela foi preenchida por esses especialistas estrangeiros, mas a crescente demanda por mão de obras na fábrica, mão de obras especializada, destacou a necessidade de técnicos brasileiros. E aí, o que fizeram? Eles começaram a desenvolver e a formar esses técnicos nacionais. Foi um processo gradual, que envolveu aprendizagem e adaptação, principalmente dentro das fábricas. E aí, ocorria com a interação daqueles técnicos estrangeiros, E aí foram criadas escolas e instituições para qualificar os profissionais brasileiros, embora muitos enfrentassem desafios na adequação às exigências da indústria moderna. E aí tiveram alguns impactos positivos a longo prazo. Por exemplo, com o tempo, os técnicos brasileiros começaram a substituir os estrangeiros em posições de liderança e desenvolviam soluções adaptadas à realidade local, contribuindo para o crescimento da indústria nacional. Além disso, a formação contínua e a construção de um conhecimento próprio permitiram ao Brasil reduzir sua dependência de especialistas estrangeiros e promover um desenvolvimento mais autônomo e sustentável na indústria. Falando aí um pouquinho, da nossa massa operária, era a massa trabalhadora da época. Então, ela era principalmente formada por operários recém-contratados, que sem experiência anterior aprendiam suas funções diretamente na fábrica. Eles tinham a orientação de mestres ou colegas mais experientes. Esse aprendizado técnico, ele era rápido e simples e facilitava pela divisão do trabalho e pela necessidade de habilidades menos complexas. A visão dos operários sobre a mão de obra era negativa, com trabalhadores frequentemente rotulados como canalhas, insubordinados e impostores. Embora o aprendizado das habilidades técnicas fosse ágil, a formação dos operários focava também em atitudes relacionadas ao trabalho, como obediência, disciplina e respeito às normas estabelecidas pela fábrica. O ambiente de trabalho, dentro das fábricas, era um ambiente de pressão para assegurar o cumprimento das normas e evitar desvios de comportamento, como falta de pontualidade ou desperdício de materiais. A rotatividade dos operários era um problema. Levava os operários a buscar estabilidade por meio de contratos e multas, além de exigir dedicação total ao trabalho industrial, desestimulando o retorno ao campo. Então, o clima na fábrica era um clima de coação, era uma vigilância constante e a exigência de obediência aos superiores, forçando os trabalhadores a se adaptarem às novas exigências e se submeterem às normas da indústria. Então, resumindo aí, as fábricas, elas impunham um ambiente de trabalho rigoroso, com regras que visavam garantir a produtividade e a obediência. Regulamentos internos controlavam os horários, o comportamento e a segurança no trabalho desses operadores.
Como conclusão, a gente pode ver aí alguns fatores. Por exemplo, os impactos na industrialização. O processo de industrialização mineiro, ele não apenas modernizou a economia local, mas também ele transformou as relações de trabalho e a estrutura social. A introdução de máquinas e a organização fabril redefiniram o papel do trabalhador na sociedade. Além disso, a gente tem algumas contribuições no estudo. O livro, por exemplo, ele preenche uma lacuna na historiografia brasileira, ao destacar a importância do trabalhador nacional no processo de industrialização, especialmente em regiões periféricas, como Minas Gerais. Ele também oferece reflexões sobre como a disciplina e o controle fabril moldaram as bases do trabalho industrial. Sendo assim, a gente revisou o contexto histórico, a estrutura das fábricas e o impacto da industrialização na formação do operariado. Este estudo ele é essencial para compreender o desenvolvimento econômico e social do Brasil no século XIV. A gente agradece pela atenção e pela oportunidade de apresentar esse tema tão importante.